Sejam todos bem-vindos no meu canal. Fala com vocês o professor Utucaiane Domingos Pedro. Hoje vamos falar da ligação iônica. Na verdade, para nós entendermos muito bem sobre a ligação iônica, primeiro precisamos de entender no geral o que é uma ligação. Ligação é uma união. Esta união vai obedecer a alguns parâmetros de acordo as propriedades de cada um dos elementos que nós pretendemos unir. Nesse caso, vamos entrar concretamente em química. Em química, nós trabalhamos com elementos químicos e cada elemento químico apresenta propriedades diferentes em relação do outro. Neste caso, para nós ligar dois elementos químicos, precisamos primeiramente conhecer as propriedades de cada um dos elementos, se a sua união será compatível ou não. Sendo assim, no geral, uma das ligações que mais se fala é a ligação covalente, que aqui no nosso canal também tem um vídeo que fala da ligação covalente, na qual conseguimos de ligar dois elementos que pretendem partilhar os eletrons. Já na ligação iônica não há partilha de eletrons, é uma aula diferente. Aqui na ligação iônica, um dos elementos perde, ou melhor, doa os eletrons e o outro ganha esses eletrons que foram doados por outro elemento. Então, aqui podemos ir no conceito que eu coloquei aqui no quadro. A ligação iônica é aquela em que a transferência definitivamente, isso também é importante, definitivamente de eletrons. A transferência definitivamente de eletrons é que faz a diferença com a ligação covalente. Na ligação covalente não há transferência definitiva. Ou melhor, não há transferência. Na ligação covalente, há partilha de eletrons. Imaginemos que um elemento tem 2 e um elemento precisa ganhar 2 para completar o número da sua estabilidade, ou melhor, para completar 8. E outro elemento também precisa de 2 para completar 8. Então, eles vão disponibilizar os 2 eletrons para partilhar. Eles vão partilhar com esses 2, na qual esses 2 vão ser contados para um, também para o outro, que farão já o 4. Tá? Já na ligação iônica, não. Na ligação iônica, há transferência. Nesse caso, há 2 elementos, na qual um elemento tem eletrons a mais da sua estabilidade e outro elemento tem eletrons a menos da sua estabilidade. Então, como a ideia é unir esses 2 eletrões, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aquele que tem a mais passa para o outro que tem a menos. E esses eletrões vão definitivamente, certo? É diferente com a ligação dativa e ligação covalente também. Mas uma dica, a ligação iônica acontece entre 2 tipos de elementos. Isso aqui eu não expliquei no princípio. Ligação iônica acontece entre 2 tipos de elementos. Um elemento deve ser metal e um elemento não metal. E se você verificar na tabela periódica, vai ver que o sódio é um elemento metálico. É metal do grupo 1. E o cloro é um elemento não metal, ele é do grupo 17. Por esta razão, que na sua distribuição eletrônica, o cloro terminou com 7 e o sódio terminou com 1. Esse número onde eles terminam, que é o número de valência, indica também o grupo que eles apresentam a tabela periódica. Neste caso, o sódio é do grupo 1 da tabela periódica e o cloro é do grupo 7 ou 17 da tabela periódica. Sendo assim, o cloro é não metal e o sódio é metal. Então, sempre que nós unimos 2 elementos, um metal e um não metal, então estamos diante de uma ligação iônica. Agora, vamos ver ainda na prática como é que acontece essa transferência definitiva. Vamos dar exemplo do sódio e vamos dar também exemplo do cloro.
A nossa ideia é de unir esses dois elementos. Pretendemos unir esses dois elementos, o sódio e o cloro, para termos aqui no final cloreto de sódio, composto S. Cloreto de sódio. Agora, primeiro vamos ver se é possível unirmos esses dois elementos e que tipo de ligação, que tipo de união vai acontecer entre os dois elementos. A base da ligação química está na distribuição eletrônica, por isso é muito importante todo estudante ter domínio da distribuição eletrônica, porque em química quase tudo parte da distribuição eletrônica, depois é que vem ligação química. É importante para conhecermos a propriedade dos elementos químicos, partimos sempre na distribuição eletrônica. Ok, então, aqui temos o sódio, aqui temos o cloro. Nesse caso, precisamos primeiramente conhecer o número atômico de cada um dos elementos. Se ir na tabela periódica, você vai encontrar que o sódio apresenta número atômico 11 e o cloro apresenta número atômico 17. Então, o primeiro passo a fazer é o quê? É a distribuição eletrônica de cada um desses elementos. No caso do sódio, vamos ter quanto? Vamos ter 2 eletrões, depois vamos ter 8 eletrões, 2 mais 8 eletrões, teremos 10, para 11 falta 1, então aqui teremos 1 eletrão. Vamos também analisar aqui. Vamos ter 2 eletrões, vamos ter 8 eletrões, que faz 10, para 17 falta 7 eletrões. Ok. Agora, tendo isso, é necessário nós começarmos agora a definir cada um dos números que nós temos aqui. Quando estamos a falar da distribuição eletrônica, um dos números ou um dos eletrões que mais se fala é esse último eletrão da distribuição eletrônica. O último eletrão da distribuição eletrônica chama-se eletrões de valência. E esses eletrões de valência são os eletrões com maior energia em relação a todos os eletrões que nós temos aqui, tá? Os eletrões que ficam na última camada são os eletrões considerados como aqueles que têm maior energia. Sendo assim, vamos analisar o caso do sódio. Terminou com quanto? Com 1. Valência dele é 1. E o cloro, valência dele é 7. Agora vamos falar de um outro assunto que é da estabilidade dos elementos, né? Estabilidade dos elementos. Também quem tiver uma dúvida sobre a estabilidade dos elementos, né, nas descrições desse vídeo eu vou colocar o link, né, de uma aula que fala da estabilidade dos elementos. Quando é que um elemento é estável, quando é que o elemento não é estável. Voltamos aqui. Ok, vocês vão encontrar naquela aula de que um elemento é estável quando apresenta na última camada 8 eletrões. Só um elemento, quando tem 8 eletrões na última camada, ou melhor, apresenta 8 eletrões de valência, então esse elemento é estável. Ela apresenta a configuração eletrônica estável. Sendo assim, esse elemento já não pode ganhar nem perder eletrões. Agora, no caso do sódio, esse elemento não é estável. Por que não é estável? Porque ele na última camada apresenta 1 e o 1 não faz parte dos números da estabilidade de um elemento químico. Sendo assim, esse elemento deve ganhar ou perder para ficar com 8. Tá? Mesma coisa acontece com cloro. O cloro termina com 7 e o 7 não é 8, é diferente de 8. Sendo assim, esse cloro tem que ganhar ou perder eletrões para ter também 8. Agora, nós temos que analisar. Esse que terminou com 7 é mais fácil ele ganhar ou perder. Esse que terminou com 1 é mais fácil ele ganhar ou perder. Vamos só analisar uma coisa. O 7, se for para ele ganhar, vai ganhar quantos eletrões para completar 8? Vai ganhar 1. E o sódio, se for para ganhar, quanto que ele vai ganhar? Vai ganhar 7. Se for para perder, vai perder quanto? Vai perder 1 para completar 8. Agora, analisem só. Uma dica muito importante
Todos os elementos que na sua distribuição eletrônica vão terminar com um eletrão, 2 eletrões ou 3 eletrões, esses aqui perdem sempre os eletrões. Perdem. E todos aqueles que terminam com 5 eletrões, 7 eletrões e 8 eletrões, eles ganham eletrões. Agora vamos analisar por que isso acontece. Vamos só ver. Ele tem 1. Se for para completar 8, tem que ganhar quantos eletrões? 7 eletrões. É muito, né? É muito. Ok. Então, como é muito, vamos analisar agora se for ela perder. Vai perder quantos eletrões? 1. Viram já? É fácil. Então, se ganha, vai ganhar 7 muito. Então, é mais fácil ele perder. Tá? Agora, se ele perde esse 1 eletrão, logo, ele vai ficar com qual? Vai ficar com esse 8, com a camada anterior. Tá? E ficando com 8, ele já é estável. Estão vendo, né? Quer dizer, ele a perder esse 1, ele vai ficar logo com 8. Logo, o elemento já é estável, porque ele precisa de ter 8 na última camada para ser estável, certo? Ok. Logo, vamos aqui colocar o sódio. E vamos analisar. Todo elemento que perde eletrões, esses que perdem eletrões, eles apresentam carga mais. E esses que ganham eletrões apresentam carga menos, certo? Voltamos agora aqui. O sódio vai ganhar ou vai perder? Não, vai perder. Como vai perder, então a carga dele tem que ser mais. Vai perder quantos eletrões? Vai perder 1 eletrão. Quando um não se escreve, deixa assim. Acabou. Tá? Acabou. Tá aqui. Sendo assim, já conseguimos definir a ligação. Já conseguimos definir o elemento. Tá ali. Agora, vamos analisar o caso do cloro. O caso do cloro vai ficar como primeiro distribuição eletrônica 2 eletrões. Depois 8 eletrões e no final 7 eletrões. Vamos analisar. É mais fácil ele para completar 8. É mais fácil ele perder esse 7 para ficar com esse 8 ou ganhar 1 para completar 8 aqui. É mais fácil ele ganhar 1. Sendo assim, se é mais fácil ele ganhar, os que ganham, qual é a carga deles? Tá aqui, os que ganham carga deles é menos. Coloca aqui menos. Vai ganhar quantos eletrões? Vai ganhar 1 eletrão. Ok. Agora, analisem só. O sódio aqui precisa de perder 1. Precisa de dar 1. Né? De oferecer 1 para ele ficar com a camada anterior. E esse cloro aqui precisa de ganhar 1 para também ser estável. Então, se esse precisa de perder 1, esse precisa de ganhar 1, podemos unir esses dois elementos. Unindo esses dois elementos, esse 1 que ele precisa perder, em vez de ele perder só assim, vai no lixo, não, vai no outro que precisa ganhar, não é? Então, vamos unir assim, sódio com cloro. Estás a ver? Com cloro. Essa união fica perfeita, não é? Mas tem uma outra forma, vamos mostrar passo a passo como é que isso ficaria. Aqui nós mostramos em forma de carga. Agora, a outra forma, na prática, isso ficaria como? Vamos colocar aqui sódio. Vamos ver quantos eletrões de valência que ele tem. 1 eletrão, para nós mostrar como é que ele perdeu esse 1 eletrão. Vamos usar o método de Lewis, né? Para quem já falou, quem vai consultar o vídeo da ligação covalente, vai encontrar lá a lei de Lewis, que fala que os eletrões de valência devem ser representados em forma de pontos. Está aqui ponto. E o cloro aqui tem quanto? Tem 7. Vamos colocar aqui também cloro com 7 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Ainda podemos colocar os 2 desse lado, 1 desse lado. Ele tem os 7 aqui e esse aqui tem 1 dele aqui. Agora vamos demonstrar o que acontece na verdade. Esse sódio está aqui com 1 eletrão dele e o cloro vamos lhe colocar de lado também com 7 eletrões dele.
Ok, agora analisem só, se nós ligarmos aqui de forma covalente, essa é uma ligação covalente, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqui para o cloro vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estável, mas o sódio não está estável, ele vai ter simplesmente 2, isso está errado, por essa razão que ele, em vez de ele realizar essa ligação covalente, não, ele tem que realizar outro tipo de ligação. Qual é a ligação que ele vai realizar? Ligação iônica, que é essa aqui. Essa seta que está ali indica que esse um eletrão, esse um ponto que está aqui, na verdade já não está aqui, foi transferido para o elemento cloro. Está claro, né? Ok, então esse um eletrão ele perdeu. E esse aqui ganhou. Está aqui. E segundo a representação dos íons, vamos usar esse método, esse sinal aqui que está aqui. Na ligação química, vamos usar esse sinal que nós temos aqui. Mas na representação dos íons, vamos ter este, o sódio mais, que mostra que ele perdeu 1, e esse cloro, 1 menos 1, que mostra que ele ganhou 1. E na prática, nós temos isso na representação de uma ligação química. Ok. Aqui no cloreto de cálcio nós temos 2 elementos. Temos primeiro o cálcio e temos o cloro. Atenção, aqui no cloro temos 2. Esse 2 é simplesmente a quantidade de cloros que nós temos nessa molécula. Não é necessariamente nós usarmos aqui 2 vezes o cloro. Por quê? Porque um dele poderá também fazer o papel do outro. Tá? Depois vão entender melhor. O cálcio, o número atômico dele é 20. E o cloro, o número atômico dele é 17. A distribuição eletrônica do cálcio será 2 eletrões, 8 eletrões e 8 eletrões, e no final 2 eletrões. O cloro aqui será 2 eletrões, 8 eletrões e no final 7 eletrões. Até aqui já está tudo. Vamos identificar os eletrões de valência. Os eletrões de valência, para o cloro temos o 7 e para o cálcio temos o 2. Logo, vamos analisar. Vamos começar nessa primeira análise. O cálcio termina com 2 eletrões. Está aqui. Ele vai perder ou vai ganhar eletrões? Ah, não, vai perder. Então, os que perdem, vamos colocar aqui o elemento. Os que perdem, qual é a carga que eles apresentam? Não apresentam carga positiva. Está ali. E quantos eletrões que ele vai perder? Vai perder 2. Tá? Se terminou com 2 é porque vai perder 2. Se terminou com 3 é porque vai perder 3. Se terminou com 1 é porque vai perder 1. Então, esses 2 vamos colocar aqui. Tá? Isso quer dizer que o cálcio vai perder 2 eletrões. Na última camada, que é eletrão de valência. Agora, no caso do cloro, vamos analisar. Ele terminou com 7. Ele vai perder 7 ou vai ganhar? Vamos notar que o 7 está na família de ganho. Nesse caso, ele vai ganhar. Vamos colocar aqui o cloro. Quantos que ele vai ganhar para completar 8? Vai ganhar 1. Então, os que ganham carga deles é menos, não é? Vamos colocar aqui menos. Tá claro, né? Ok. Agora, analisem só, no exercício passado nós vimos que o elemento metálico que é o sódio, né, o elemento metálico que é o sódio, ele precisava perder 1 e o segundo precisava ganhar 1. Então pensamos em unir os 2 elementos porque isso faria sentido. O que o outro perdeu vai no outro que precisa ganhar, né? Mas aqui é diferente. Aqui o cálcio precisa perder 2, enquanto o cloro só precisa de ganhar 1. Como isso vai acontecer? Vamos ver aqui na representação, na ligação química. Vamos colocar aqui o cálcio. Com esses 2 eletrões, vamos representar em forma de pontos. Vamos escrever um aqui e o outro vamos escrever aqui atrás. E vamos pegar o cloro. O cloro vai continuar sempre com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, agora vamos representar. Quando queremos representar
dois elementos para uma ligação química, temos que analisar os índices. Esses números chamam-se índices. Esse aqui o índice é 2, esse aqui o índice é 1. Isso quer dizer que nessa molécula, qual dos átomos tem maior quantidade? É o cloro, porque o cloro são 2, mas o cálcio é 1. Então, o que acontece quando duas meninas estão a andar com um rapaz, um único rapaz? O rapaz fica de lado ou fica no meio? Fica no meio, né? Agora vamos fazer o contrário. Quando dois rapazes estão a andar com uma menina, onde é que a menina fica? De lado ou no meio? No meio, porque ela está sozinha. É a única menina. Rapazes, como são 2, vão ficar de lado. A menina segura assim, vai andando, né? Ok. Então, é o mesmo que acontece aqui. O cálcio, como está sozinho, o cloro são 2. Então, vamos colocar o cálcio aqui no meio. 1, 2. E vamos colocar um cloro desse lado e o outro cloro do outro lado, porque são 2. Nesse caso, vamos ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, esse cálcio vai dar um eletrão para esse cloro e esse aqui também vai dar o outro para esse cloro. Ele conseguiu perder os 2 eletrões, certo? Ele terminou com 2, mas ele não deu os 2 no mesmo elemento, porque cada elemento só precisa de 1, Cada cloro só precisa de 1 para ser estável. Mas como são 2 cloros, cada um precisa de 1 mais 1. 2! Então, os 2 do cálcio, um foi em um dos cloro e o outro foi também no outro cloro. Então, é assim que o cálcio perde os 2 eletrões e ele fica simplesmente com 8 camadas anteriores, que faz com que ele seja estável. E o cloro, nesse caso, ele sai de 7 para 8. Logo, o cloro já é estável, também o cálcio já é estável. Então, até aqui terminamos com a nossa aula. Para qualquer dúvida, vocês podem ligar para mim, vocês podem deixar mensagem nos comentários.